Boa tarde, gente. Hoje nós vamos apresentar sobre teste de paternidade. O grupo é composto por mim, Carolina Sade, e pelo João Pedro Aguiar. Nossa professora é a Gisele Dantas. Alec Jeffreys, ele foi pioneiro na genética forense, pois em julho de 85 ele publicou na revista Nature um artigo sobre uma técnica laboratorial de estudo simultâneo de múltiplas regiões do DNA. O resultado dessa técnica era um padrão de bandas absolutamente individuais, que era como se fosse similar a um código de barras, que ele chamou de impressões digitais de DNA, em analogia às dos polegares. Em relação ao uso criminal, a primeira aplicação foi identificada no criminoso que violentou e assassinou duas jovens em Nabourot, em 1983 e 1986. E essa descoberta tornou possível comparar o padrão genético de dois ou mais indivíduos e também, pela primeira vez, poderia se comprovar com certeza absoluta, que é uma chance superior a 99,999%, se o indivíduo seria ou não o pai biológico de uma criança. Então, o que é? Teste de paternidade é o meio mais preciso para esclarecer a dúvida de paternidade ou maternidade. Por que ele é feito? Ele é feito para a gente ter certeza que aquele homem ou aquela mulher são os verdadeiros pais da criança. E quem que pode fazer esse teste? Só os pais? Só a mãe? Não, qualquer pessoa que quiser sanar essa dúvida. Onde que pode ser feito esse teste? Ele pode ser feito em laboratórios especializados, muitas vezes, e a idade para fazer o teste é que não tem um padrão, você pode fazer até em recém-nascido. E também uma dúvida que a gente pode ter em relação a esse tema é qual material biológico que deve ser coletado para fazer o teste de paternidade. E a gente fala que é o sangue periférico com anticoagulante ou secreção mucosa. O exame de paternidade também, ele é comparativo, porque metade do DNA vem da mãe e a outra metade do pai. Então, após tipificar ambos, é feita a comparação com o DNA do filho. E aí, o primeiro passo, depois dessa tipificação, é sempre tentar excluir a paternidade com as informações do laboratório após tipificar as regiões do DNA. Quando no teste há 4 ou mais discrepâncias, a paternidade é excluída por ser improvável. Bem, na ausência da exclusão, se iniciam os cálculos para pesquisar o oposto, que no caso seria a paternidade positiva. Sabendo que existem vários testes para provar essa paternidade, eu vou citar três, que seriam a PCR, a eletroforese, que entra complementando a PCR, e o sequenciamento de nova geração. Bem, a PCR é uma técnica de multiplicação da fita de DNA. Em 1980, ela passou a ser utilizada para fazer milhares de cópias de um único pedaço de DNA. E essa técnica ela é usada em tubos de ensaio contendo DNA, é claro, com mais alguns outros compostos, como primers, a enzima de DNA polimerase, que é a que faz a replicação desse DNA. Os primers são fitas de DNA com mais ou menos 20 bases complementares que se ligam por complementaridade ao início da sequência de DNA que quer ser multiplicada. Quando essa molécula de DNA vai se multiplicar, ela precisa se separar, porque ela é uma fita dupla e ela precisa se separar para que possa ser lida e assim ser sintetizada uma cópia. Cada fita vai servir como um molde para duplicação, por isso a gente vai precisar de dois tipos de primers diferentes. Resumindo como funciona essa etapa de multiplicação do DNA, primeiro se pega um tubo de ensaio com uma amostra de DNA e se coloca a enzima de replicação, que seria no caso o DNA polimerase, e também os nucleotídeos de DNA e os primers complementares da sequência de DNA que são colocados nesse tubo.
Colocando esse tubo na máquina de PCR, que seria uma máquina que aumenta e diminui a temperatura de acordo com o programa, os passos são os seguintes: o aquecimento e o resfriamento, que acontece dentro dessa mesma máquina. Inicia-se com o aquecimento do tubo a 94 graus para desnaturar essa fita dupla de DNA. No caso, seria a melhor forma de dividi-las. Sendo assim, cada fita desnaturada serve como molde para a síntese de novas cadeias complementares. E depois disso, ela é resfriada a 54 graus, onde esses primers eles se anelam ao início das fitas simples, servindo como iniciadores para a enzima polimerase. Novamente, o tubo é aquecido a 72 graus, que seria no caso a temperatura ideal de funcionamento da DNA polimerase, para a duplicação da fita. A DNA polimerase ela se inicia após o final do primer e coloca os nucleotídeos que estão livres na fita de DNA por complementariedade de novo, e formando assim uma nova fita dupla. Já com a eletroforese, esses fragmentos de DNA resultantes eles são processados usando essa técnica. E a partir disso ocorre a separação e a detecção desses fragmentos, e com isso se resultam padrões únicos de bandas, que seria no caso como uma impressão digital genética. Então esse padrão ele é utilizado para a investigação da paternidade, para comparar o DNA do suposto pai ou da mãe com o DNA do filho. Bem, o sequenciamento de nova geração permitiu aumentar consideravelmente a escala de análises genômicas, sequenciando e genotipando milhares de regiões e genomas de interesse em um único passo, gerando um grande volume de dados biológicos. Assim, os termos NGS, HTS ou sequenciamento massivo paralelizado constituem um conceito genérico, englobando as diversas metodologias distintas para o sequenciamento de DNA, que geram assim um grande volume de dados em comparação ao padrão metodológico, dispensando a necessidade de clonagem in vitro dos fragmentos de DNA. Mesmo em organismos sem informações genéticas prévias, estes avanços tecnológicos em biologia molecular e sequenciamento em larga escala vêm permitindo assim inúmeras análises genômicas e transcriptômicas, contribuindo para a compreensão e o estudo da variação biológica, através da descoberta de marcadores moleculares e genes importantes nas rotas metabólicas ou vias fisiológicas. Bem, voltando agora a falar um pouco sobre os laboratórios, a quantidade de regiões gênicas testadas com cada uma dessas metodologias é um fator determinante que garante a qualidade e a confiabilidade do resultado. O preço de cada laboratório geralmente também varia por causa disso. Quanto menos regiões testadas, menor o preço, mas também menos confiado o laudo é. Significa então que o preço menor não compensa. Agora, falando nessa perícia, geralmente é utilizado a perícia de DNA total, que seria a análise de PCR de 40 locos de microsatélites. E isso fornece uma confiabilidade de 99,9999% na inclusão, que seria no caso o resultado positivo, e 100% de certeza absoluta na exclusão, que seria o resultado negativo. Nesse teste, eles fazem a prova pericial inicial, que eles testam um grupo de locos, que seriam no caso um primeiro exame, a contraprova, que adiciona mais locos num segundo exame, e caso houver a exclusão de paternidade, ainda é realizada uma retroprova, com o estudo de mais locos, que seria um terceiro exame. Essa retroprova ela é feita com DNA extraído de amostras em datas diferentes e equivale a um novo exame, sendo totalmente refeito desde o início. Aqui são as referências de onde a gente tirou essas informações. Eu agradeço a todos vocês. Um bom dia a todos.